Uma das empresas mais valiosas e inovadoras do mundo, a Apple mudou o modo como as pessoas lidam com a tecnologia, criando produtos inovadores e cheios de apelo ao público. Por isso, vale a pena conhecer em detalhes a história da Apple. Apesar de a Apple, a APL34 ser hoje uma das empresas mais valiosas do mundo, com um valor de mercado de ultrapassa 3 trilhões de dólares, que traduzindo seria 18.500 quadrilhões de dólares, não, de reais. O início da companhia foi conturbado e ela chegou a enfrentar algumas crises em diferentes momentos de sua trajetória. Contudo, os gestores dessa organização, com destaque especial para Steve Jobs, conseguiram contornar esses problemas e hoje a empresa da maçã é uma das mais conhecidas de todo o mundo. Sendo assim, quem se interessa por negócio, marketing e finanças precisa conhecer a história da Apple. A Apple é uma empresa muito rica, mas qual é a história dela? Então nesse vídeo eu vou falar sobre a história da Apple. Então, você já sabe, né? Vamos nessa! Olá, eu sou o Breno e sejam bem-vindos à ARA, o canal Escola Tecnologia. E hoje vamos aprender um pouco sobre a história da Apple. Primeiro a gente vai entender, na verdade, o que é Apple, né? A Apple é uma empresa de tecnologia localizada na cidade de Cupertino, na Califórnia. A companhia é especializada na produção de comercialização, na verdade, de produtos eletrônicos como smartphones e computadores, criação de softwares ou pode ser software. O projeto da Apple é revolucionário o modo como as pessoas ouvem música e usam celular, além de terem contribuído de uma maneira significativa para a popularização do uso dos computadores pessoais. Alguns dos produtos mais conhecidos da empresa são os iPhones, os iPads e os MacBooks. Além de ser uma referência no setor da tecnologia, e outra área da Apple que também possui muito destaque é o marketing. Porque, assim, o marketing da Apple, eles fazem uma apresentação, assim, eles fazem um teatro, entre aspas, em algum lugar, eles fazem eventos, e depois dá vontade de você levantar e aplaudir de pé, porque o marketing que eles fazem dos próximos produtos é uma delícia de ver, minha gente. A empresa da maçã, inclusive eu amo maçã, revolucionou o mundo do marketing ao apresentar os seus produtos para o público de uma forma muito envolvente e inovadora. Sempre que sua companhia anunciava um novo lançamento, os profissionais da área levantavam a aplaudir de pé. Tô brincando, gente, não é isso não. A publicidade de todo mundo param para apreciar a apresentação do CEO da marca. Agora a gente vai ver a criação da Apple. A história da Apple começou no ano de 1976, quando um grupo de 3 jovens amigos se uniram com o objetivo de produzir e comercialização do seu primeiro computador, que seria chamado Apple I ou Apple I. Apesar desse produto apresentar uma tecnologia avançada para a época, ele não fez sucesso e foi completamente rejeitado por grandes empresas do ramo da computação, como a Hewlett Packard, que é a HP. No entanto, os 3 sócios continuaram aprimorando o seu produto e no ano seguinte, em 77, lançaram o Apple II, ou Apple II, o computador que foi bem aceito pelo mercado. Vamos ver agora quem fundou a Apple. A Apple foi fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wiener, que se conheceram por meio de um amigo em comum. Consideraram a amizade por apresentarem as mesmas paixões por inovações na tecnologia. Apesar de terem em comum interesses para a tecnologia, o perfil de cada um dos fundadores da Apple é bem diferente. Por isso, quem quer entender melhor a trajetória dessa empresa, precisa conhecer o perfil de cada um deles. Se você não quiser conhecer, você pula o vídeo, tá? Steve Jobs Marketing. Steve Paul Jobs, foi mais conhecido como Steve Jobs, é certamente o nome atrelado à Apple, mais conhecido entre o público. O empresário nasceu de 24 de fevereiro de 1955, em São Francisco, na Califórnia. No ano de 72, Jobs se matriculou na Rand College, no Oregon, mas não chegou a concluir os seus estudos. Entre 74 e 75, o cofundador da Apple trabalhou na Atari, uma empresa muito conhecida pela fabricação de videogames. Em 76, Steve Jobs fundou a Apple. Jobs foi uma das grandes mentes por trás das inovações da Apple, da tecnologia da empresa,
Sem falar que ele também foi um dos principais responsáveis pelo marketing bem-sucedido da companhia. Steven Wozniak, engenharia. Steven Wozniak nasceu dia 11 de agosto de 1950 em São José, na Califórnia. Desde cedo demonstrou interesse pela área da computação e aprendeu a programar sozinho com a ajuda dos livros. O Wozniak se formou na engenharia eletrônica pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, e antes mesmo de se formar, começou a trabalhar como programador na HP. Nessa empresa, o futuro do cofundador da Apple trabalhou em um projeto que posteriormente seria conhecido como iPhone daquela época. Steven Wozniak conheceu Steve Jobs, que era 5 anos mais novo que ele, por meio de um amigo em comum. Como possuíam mesmos interesses semelhantes, os dois logo ficaram amigos e começaram a trabalhar de uma organização voltada para discussões e testes de hardware e softwares. No ano de 1971, os Wozniak e Jobs fizeram seu primeiro projeto junto, que consistia em um aparelho para fazer ligações a longa distância gratuitamente. Contudo, essa proposta não deu certo. Em 85, os Wozniak deixou a Apple. Esse negócio aqui que eu acabei de ler foi basicamente como se fosse um iPhone, né, daquela época, como se fosse um orelhão daqui do Brasil, sendo que lá era gratuito e você poderia ligar a qualquer distância. No orelhão você precisava botar uma ficha e você precisava comprar a ficha. Warren Winnie, supervisão administrativa. Warren Winnie nasceu em Cleveland, Ohio, em 17 de maio de 1934. No ano de 1956, esse cofundador da Apple se mudou para a Califórnia em 71, quando trabalhava na Atari, conheceu Steven Jobs, que convidou para ser sócio dele, e de Wozniak na empresa que estavam criando. A partilha da empresa entre os cofundadores da Apple seria a seguinte: Jobs e Wozniak ficaram com 45% da companhia, enquanto Wozniak teria direito a só 10% das ações da organização. Contudo, 12 dias após assinar o contrato, Wozniak vendeu sua parte da empresa por $800. Um dos fatores que fizeram o Wozniak abandonar a recém-criada companhia foi que ele descobriu que o principal contrato da empresa era uma loja que não tinha uma boa reputação. Esse fato fez com que o Wozniak ficasse com medo que as suas finanças pudessem ser prejudicadas pelo negócio, já que na época ele era o único entre os 3 sócios que possuía algumas posses significativas. Wozniak foi responsável por criar o primeiro logotipo da empresa, que era a imagem de Isaac Newton sentado debaixo de uma árvore comendo uma maçã. Na época ele recebeu $1,5 mil pelo trabalho. Em 2011 esse desenho foi leiloado por $1,6 milhões. Você sabe por que a marca se chama Apple? Não? Então vamos aprender agora. Quem quer conhecer a história da Apple precisa saber que há várias teorias sobre o porquê da empresa ter esse nome. Uma delas afirma que os fundadores da empresa queriam um nome que começasse com a letra A, para posicionar a marca à frente dos concorrentes. Outro fator que teria influenciado na escolha desse termo, é a história de Isaac Newton. Ao observar uma maçã caindo de uma árvore, conseguiu desvendar a lei da gravidade. Também existe uma teoria referente ao nome da empresa, que afirma o termo Apple foi escolhido em referência à história bíblica de Adão e Eva, que mostra a maçã como fruto da árvore, conhecido como bem e do mal. Contudo, o ano de 1981, Steven Jobs deu uma entrevista afirmando que batizou a empresa dessa forma, simplesmente porque gostava muito de comer maçã. Agora a gente vai ver por que a evolução do logotipo. O primeiro logotipo da Apple foi criado por Ronald Winnie, revista retratava Isaac Newton embaixo de uma macieira, lendo um livro, e ainda trazia um trecho de um poema de William Wordsworth Wozniak, que dizia: Newton, uma mente sempre viajando pelos estranhos mares do pensamento. No entanto, esse logotipo foi alterado em 77. Jobs contratou um designer gráfico, Robert Johnson, que também trabalhou para outras empresas do ramo da tecnologia para criar um outro logo para a companhia. Johnson criou então a primeira versão da clássica maçã mordida. O primeiro logo de design apresentava todas as cores do arco-íris. O único pedido de
Jobs relacionado ao desenho foi que o topo da maçã fosse cor verde, como a maçã normal, que a maçã normal é vermelha, mas como se fosse um cabelinho da maçã, entre aspas, o logo feito por Jonathan só foi alterado em 1988, quando a maçã passou por ser monocromática. No ano de 2001, a empresa adotou um logotipo com desenho tridimensional e que a empresa dava a impressão de ter sido feita de vidro. Já em 2007, a Apple adotou o ícone cromático com o objetivo de dar mais sofisticação à marca. Em 2015, a empresa da maçã substituiu a logo cromonado por um logotipo monocromático, que costumava ser apresentado nas cores preto, branco ou cinza escuro, na verdade. Outra característica dessa versão do logotipo da Apple, que ela é mais plana do que a anterior. O logo usado desde 2015 tem um design mais minimalista e discreto, mas ainda assim continua sendo um ícone sofisticado que remete os produtos exclusivos e atualmente tecnológicos da empresa. O Apple II. Como o próprio nome sugere, foi o segundo computador lançado pela empresa. Ele era composto por uma gabinete de plástico que vinha com um teclado, incorporado. O produto também possuía uma interface gráfica bem amigável aos usuários. Esse computador foi lançado em 1977 e fez um grande sucesso, tanto que permaneceu na linha de produtos da empresa até o início da década de 90. O Macintosh foi o segundo grande sucesso da empresa, lançado dia 24 de janeiro de 1984. Esse computador foi criado para que a Apple pudesse disputar com a IBM, que foi o primeiro celular, que foi a primeira marca a criar o primeiro celular com sensibilidade ao toque, que dominava o mercado. Esse computador possuía uma tecnologia bem avançada para a época, com uma capacidade da memória RAM maior do que muitas máquinas dos concorrentes. Mas certamente um dos principais fatores que fez que esse produto seja lembrado até hoje foi a ícone apresentação que Jobs fez. Em um palco escuro, Jobs retirou os monitores de uma bolsa, ligou o computador e apresentou diversas funcionalidades do aparelho. No final da máquina transmitiu o seguinte áudio: "Olá, eu sou Mike Jobs. Com certeza é ótimo sair dessa bolsa." Outro evento que definitivamente contribuiu para que o Macintosh ficasse muito conhecido foi o icônico comercial dirigido por cineastas Ridley Scott, o veiculado no intervalo do Super Bowl, um dos principais eventos esportivos dos Estados Unidos. Esse comercial faz referência ao livro 1984, de George Orwell. No livro, diversas pessoas agem de maneira robótica enquanto assistem uma propaganda política em uma grande tela, até que uma moça, que é a única pessoa da peça a usar roupas coloridas, quebra o telão e interrompe a mensagem. Em seguida, surge uma mensagem na tela dizendo o seguinte: no dia 24 de janeiro a Apple vai apresentar mais toques e todos vocês verão que, porque 1984 não será como 1984, que é o livro. Agora vamos ver a saída de Steve Jobs. No ano de 1985, Steve Jobs teve alguns desentendimentos com a diretoria da Apple, que levaram a sair da empresa. Ele a sair da empresa. O empresário então comprou a Pixar Animation Studio, que revolucionou a animação cinematográfica, tendo sido responsável por produções como Toy Story e Procurando Nemo. Nesse período, Jobs também fundou outra empresa no ramo de computadores, a NXT, que posteriormente foi comprada pela Apple. O iPhone é exatamente o produto mais conhecido da Apple e também é o aparelho responsável por transformar o mercado de celulares. Tudo isso porque ele reuniu um só local diversas tecnologias que já existiam na época do seu lançamento. Esse produto é um grande marco da história da Apple, foi apresentado ao público no dia 9 de janeiro de 2007, mas só começou a ser comercializado no dia 29 de junho. Em apenas 2 meses e meio, a empresa da maçã atingiu a marca de 1 milhão de iPhones vendidos.
Com o lançamento do iPhone, a Apple deixou de ser uma fabricante de computadores e passou a ser uma empresa de tecnologia de consumo. No caso, de consumo assim, celulares, computadores, e outras coisas também. iPads, né? Celulares, computadores, tablets, fones. Agora vamos ver, infelizmente, a morte de Steve Jobs. Steve Jobs foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2003. Apesar da doença severa no início, o fundador da Apple resolveu apostar em tratamentos alternativos, como a acupuntura e o uso de ervas medicinais. Contudo, essas terapias não resolveram o problema e em 2004 ele teve que passar por uma cirurgia para retirar o tumor. Mesmo após ter se submetido a esse procedimento, a saúde de Jobs continuou declinando. Em 2009, o fundador da Apple precisou de submeter em um transplante de fígado. Em agosto de 2011, ele saiu oficialmente da empresa. Em 5 de outubro de 2011, ele faleceu, deixando um grande legado ao mundo da tecnologia. Para tirar esse clima triste, vamos levantar aqui, porque agora a gente vai ver uma coisa bem feliz, que a Apple conseguiu atingir seu primeiro 1 trilhão de dólares. Agora vamos ver como uma empresa alcançou o seu primeiro 1 trilhão. A melhor representação do sucesso da Apple em todo o mundo é que ela foi a primeira empresa no planeta a atingir o valor de 3 trilhões de dólares, colocando a companhia à frente de gigantes como Google e Microsoft. A Apple atingiu o primeiro 1 trilhão de dólares em 2018. Já no ano de 2020, a marca da maçã chegou a um valor de mercado de 2 trilhões de dólares. Um grande feito para uma companhia que começou de garagem dos pais de Steve Jobs. A Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Seus produtos são cobiçados por pessoas do todo o planeta, e sempre que a companhia lança um novo iPhone, filas quilômetras são formadas nas portas da loja. Atualmente, a Apple está desenvolvendo uma inteligência artificial gerativa para o iPhone. 2 dos fundadores da Apple, da empresa, ainda estão vivos. Em 2024, Steve Wozniak, o primeiro a deixar a companhia, está apresentando a viver em Nevada. Já Steve Wozniak, na verdade, é o Ronald Wiener. É que aqui o roteiro errou, né? Steven Wiener não, é o Ronald Wiener. E o Steven Wozniak se dedica a projetos educacionais e visam ensinar tecnologia a crianças, além de também atuar com trabalho filantrópicos. Um dos principais aprendizados que podemos tirar com a história da Apple é a resiliência, ou seja, a capacidade que uma pessoa tem de se recuperar após passar por um evento adverso. Isso porque a trajetória dessa empresa foi marcada por muitos altos e baixos. Outro aprendizado valioso da Apple é sempre se preocupar com as necessidades dos seus clientes. Foi com esse pensamento que a empresa conseguiu criar produtos icônicos que revolucionaram o mercado. Agora, quem quiser se aprofundar um pouco mais na história da Apple, pode gostar de ler a biografia de Steve Jobs, escrita por Isaac Isaacs, além de assistir o filme Jobs, estrelado por Ashton Kutcher, o documentário de Steve Jobs, $1 Billion Reaper, produzido pela BBC. A história da Apple é certamente muito inspiradora e deve ser conhecida por todos que gostam da inovação e negócios. Agora é sua vez. Você já conhecia a história da Apple? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, pois nosso canal aí a gente dá aulas, dicas e conta histórias sobre a tecnologia. Então, assista o vídeo mais em alta e o vídeo mais novo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!